Olá, sejam bem-vindos a uma viagem fascinante pelo centro de comando do nosso corpo, o sistema nervoso. Com base no material do professor Dr. Rodrigo Binkowski de Andrade, a gente vai desvendar os segredos por trás de cada pensamento, cada sensação e cada movimento. Vamos começar essa jornada? Já pararam para pensar nisso? Como é que uma simples ideia, tipo, vou pegar um copo d'água, se transforma num movimento tão coordenado e preciso? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. E a resposta, acreditem, está numa rede incrivelmente complexa e veloz que vamos explorar juntos. Para começar a entender essa rede toda, vamos dar uma olhada no panorama geral, sabe? No grande painel de controle que governa, absolutamente tudo no nosso organismo. Basicamente, nosso sistema nervoso se divide em duas partes principais. Pensem no sistema nervoso central, o SNC, como se fosse o quartel-general, a sede. E o sistema nervoso periférico, o SNP, é como se fosse a gigantesca rede de cabos e mensageiros que liga essa sede a todo o resto do corpo. E quem está lá nesse centro de comando? O encéfalo e a medula espinhal. Eles são os grandes processadores de tudo. Recebem todas as informações, analisam o que está acontecendo e, a partir daí, enviam as ordens para o corpo reagir. Agora, vamos dar um zoom no encéfalo. Porque ele não é uma coisa só, né? A gente tem o cérebro, que é onde a mágica do raciocínio, da memória e das emoções acontecem. Tem o cerebelo, que é o grande maestro do nosso equilíbrio e da postura. E o tronco encefálico, o guardião silencioso das nossas funções vitais, como respirar e o coração bater. E a escala disso tudo é simplesmente impressionante. Só o cérebro tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Isso não é só um número gigante, é uma verdadeira galáxia de células, cada uma delas se comunicando com milhares de outras a cada segundo. E já que a gente falou neles, vamos mudar a nossa perspectiva, sair do macro e ir para o micro. Vamos conhecer de perto os mensageiros que tornam toda essa comunicação uma realidade. O neurônio. Ele é a grande estrela aqui, a célula fundamental do sistema nervoso. E são 100 bilhões deles, cada um se conectando com milhares de outros, formando uma rede imensa que funciona à base de sinais eletroquímicos. Aí que está a grande questão, né? Como é que uma célula conversa com a outra em frações de segundo para a gente poder pensar, sentir e agir? A resposta é uma mistura fascinante de eletricidade e química. Essa comunicação toda acontece por um fenômeno que a gente pode até chamar de a faísca da vida, o impulso nervoso ou, no termo técnico, o potencial de ação. Antes dessa faísca acontecer, o neurônio fica ali quietinho, no estado de stand-by que a gente chama de potencial de repouso. A célula fica polarizada, ou seja, existe uma diferença de carga elétrica entre dentro e fora. O interior é mais negativo, basicamente esperando um sinal. E então, a faísca, um estímulo forte o suficiente, dispara o potencial de ação. É um processo em 4 fases. Primeiro, o estímulo precisa atingir um limiar. Atingiu? Começa a despolarização. Canais de sódio se abrem e ele entra com tudo na célula, invertendo a carga. Logo depois, a repolarização. Agora são os canais de potássio que abrem e ele sai para restaurar o equilíbrio. E por fim, uma breve hiperpolarização. Um mergulho final antes de voltar para o repouso. Tudo isso numa onda elétrica ultra rápida. E olha só o número mágico, menos 55 milivolts. Esse é o limiar, o ponto de não retorno. Se o estímulo não chegar nessa voltagem, não acontece nada. Mas se chegar, a faísca é garantida, é inevitável. Isso nos leva a um princípio fundamental da neurociência. Não existe meio impulso nervoso, sabe? Ou o neurônio dispara com força total, levando o sinal por todo o seu comprimento, ou ele simplesmente não dispara. É o famoso princípio do tudo ou nada. Certo. Então a faísca já viajou por um neurônio inteiro. Mas, e para pular para o próximo? É aí que a conversa fica ainda mais interessante. O ponto de encontro entre 2 neurônios tem um nome: sinapse. É um espaço minúsculo onde a mágica da comunicação realmente acontece. E um detalhe crucial aqui é que a informação só flui em uma direção. Isso garante que as mensagens sejam bem direcionadas e não virem um completo caos. E existem basicamente 2 formas de atravessar essa fenda sináptica. A mais comum, principalmente lá no nosso centro de comando, é a sinapse química, que usa mensageiros químicos, dos famosos neurotransmissores. A outra forma é a sinapse elétrica, onde a corrente elétrica passa direto de uma célula para outra, como se fosse um fio conectado.
Ok, agora que a gente viu os detalhes microscópicos, vamos dar um zoom para fora de novo e ver como toda essa comunicação elétrica e química se organiza em grandes sistemas que controlam o nosso corpo no dia a dia. Lembram da nossa rede de comunicação, o SNP? Ele também tem duas grandes divisões. O sistema somático é a parte que a gente controla conscientemente, tipo mover os braços e as pernas. Já o sistema autônomo, como o nome já diz, cuida do piloto automático. Coração batendo, digestão acontecendo, respiração. E esse sistema autônomo tem duas equipes que trabalham em oposição, como um acelerador e um freio. O simpático é o nosso sistema de luta ou fuga. Numa emergência, ele acelera o coração, dilata as pupilas e nos prepara para a ação. Já o parasimpático faz o contrário. Ele é o sistema de repouso e digestão, que acalma o corpo, diminui o ritmo e cuida da manutenção. O ponto-chave aqui é que a nossa fisiologia interna é governada por essa dança constante, esse cabo de guerra entre acelerar e acalmar. É esse equilíbrio dinâmico que nos mantém funcionando e nos adaptando a cada segundo de cada dia. E para a gente terminar, fica uma pergunta. Neste exato momento, processando toda essa informação, qual sistema será que está mais ativo no corpo? O de luta ou fuga ou o de repouso e digestão? O mais fascinante é que, graças ao sistema nervoso, a resposta está acontecendo agora mesmo, sem nenhum controle consciente. É o nosso corpo trabalhando em perfeita harmonia.